caríssimos amigos, que bom nos encontrarmos novamente para mais uma oportunidade de reflexões sobre assuntos que vêm ao encontro dos nossos questionamentos diante da vida. Os acontecimentos em nossa vida são regidos por leis naturais, que se fossem compreendidas e vivenciadas por todos, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e faz com que sejam necessárias leis específicas. Entre as leis naturais, hoje vamos destacar a lei de causa e efeito, trazendo inclusive exemplos práticos, exemplos reais. Alcídio Pereira, palestrante espírita de Maringá, vai conversar conosco. Olá, Alcídio, que bom ter você mais uma vez no programa. Olá, Ivone, eu agradeço o convite e hoje, então, falar desse assunto, lei de causa e efeito, vai ser um prazer. Com certeza, Alcídio. Alcídio, inicialmente, nos fale sobre a lei de causa e efeito. O que é essa lei? A lei de causa e efeito é um princípio espiritual e filosófico que explica que toda ação gera uma consequência. No Espiritismo, essa lei está ligada ao conceito de justiça divina e reencarnação, mostrando que cada pessoa colhe o que semeia, seja nessa vida ou em outras vidas futuras. Esse conceito está relacionado ao que Jesus ensinou, a cada um segundo as suas obras, que está em Mateus 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. E eu lhe pergunto se você conheceu algum caso verídico que demonstre a lei de causa e efeito em ação. Deus me permitiu participar da fundação de uma instituição espírita, que é a Sociedade Espírita Meimei, que foi fundada em 1984. Nós tínhamos como um dos fundadores, que éramos em 7, a nossa irmã Jacira Bueno, que era enfermeira, e ela sofria muito com a dificuldade de ver crianças, filhos de boia fria ou cortadores de cana, que não tinham como cuidar das crianças e elas ficavam desnutridas e internadas num hospital da cidade. E ela ficava muito condoída com essa situação. Então ela sonhava que a Sociedade Espírita Meimei pudesse criar um dispensário que, após essas crianças receberem alta no hospital, elas pudessem ser internadas, aceitas, recolhidas no dispensário Espírita Meimei e lá receber toda a alimentação e o tratamento necessário, porque quando essas crianças voltavam para casa sem passar pelo dispensário, elas acabavam adoecendo mais porque eram cuidadas por irmãos pequenos, que os pais não ficavam para atendê-las durante tanto tempo, porque elas acabavam ficando no dispensário durante 6 meses. E nesses 6 meses, então, acompanhados por essa enfermeira e sua irmã, a Alba, elas davam a condição dessas crianças retornarem para casa com uma condição, agora física, de poder sobreviver a essa dificuldade que passaram. E nessa instituição, logicamente, pôde-se presenciar várias situações, né? Você tem alguma específica que demonstre a lei de causa e efeito? Tenho uma exemplar. Durante esse período que o dispensário estava funcionando, já uns 2 anos após, nós recebemos uma criança.
Essa criança tinha sido abortada entre os 6 e 7 meses e jogada num cesto de lixo. E uma pessoa que passou e viu os gruídos, que não era nem choro, foi verificar, viu que era uma criança, levou a criança para o hospital. Essa criança ficou lá o tempo necessário e depois foi levada para o dispensário. Lá no dispensário, essa criança, percebemos que ela era muda, ela conseguia ouvir e também era cega. Ela ela ouvia, mas não falava, não saía nenhum som e também não enxergava. E essa criança foi desenvolvendo, uma criança bonita, mas pouco tempo depois apareceu a hidroencefalia. A criança teve a cabeça crescida, aumentada, ficou enorme a cabeça da criança. Aí nós, com muito sacrifício, fizemos uma vaquinha entre nós e conseguimos importar dos Estados Unidos uma válvula que iria transferir esses líquidos da cabeça para o estômago. Compramos a válvula chegou, trouxemos a criança para o Santa Rita, que agora é Bom Samaritano, a época Santa Rita, e internamos a criança para a colocação da válvula. A válvula foi colocada, houve infecção hospitalar. Depois da infecção, ela contraiu meningite, ficou morre, não morre, nós achávamos que essa criança não iria sobreviver. E depois de um tempo, ela sobreviveu a essas dificuldades todas, e daí já não tínhamos dinheiro mais para comprar a segunda válvula. E com a ajuda da maçonaria, nós conseguimos interná-la no Hospital Infantil em Curitiba. Para lá foi levada e a deixamos lá para o procedimento de ser inserida nela uma nova válvula. Mas 30 dias após, sem notícia nenhuma da criança, a gente não conseguia, ligando para lá, ter notícias, eu fui levar a Jacira Bueno, a enfermeira, até o hospital para verificar o estado da criança. E tivemos a infeliz surpresa de encontrar a criança numa espécie de, não vou dizer monturo, mas era numa dependência do hospital das crianças que não iam dar continuidade ao tratamento. Por quê? Explicaram eles que ao fazer a tomografia descobriram que a criança não tinha cérebro. Ela tinha só o tronco cerebral. Então não compensava investir numa criança que não ia ter futuro. E aí trouxemos essa criança de volta para Campo Mourão, porque eles tinham colocado uma espécie de sonda que ia do cérebro até um vidro de onde o líquido circulava. Trouxemos ela com esse vidro, caindo nele os líquidos da hidroencefalia. A hidroencefalia cessou. Ela continuou vivendo no hospital, cresceu até um certo tanto, sendo uma criança muito bonita. Mas ela, apesar de não enxergar, ela oferecia uma dificuldade, que ela era muito sensível. Ela só permitia e só ficava à vontade quando estava perto dela a Jacira ou a irmã dela, a Alba. Quando outras pessoas iam tentar cuidar para que as duas tivessem liberdade e a casa espírita, ela ficava tensa. E ainda ela tinha uma outra dificuldade. Ela não conseguia engolir os alimentos. Toda a alimentação era uma grande dificuldade, porque os alimentos, ela não engolindo, precisava fazer com que eles fossem colocados além da possibilidade dela regurgitar. E assim, essa criança ficou lá por um tempo. Quanto tempo ela sobreviveu nessas Ela sobreviveu assim? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Ela, então, ficou uma criança bonita. Você olhava, aparentemente ela não tinha nada. Mas ela continuou não enxergando e também não desenvolvendo nenhum tipo de som. Uhum.
E agora nos diga, por que que você cita esse caso como uma das provas da lei de causa e efeito? Houve alguma revelação do seu passado? O que Houve. você nos diz? Houve. Nós tivemos a felicidade de receber no dispensário Divaldo Pereira Franco, acompanhado da sua mentora Joana de Ângeles. E claro que a gente tinha curiosidade de saber o que aconteceu, por que essa criança Qual a causa? estava num resgate assim tão difícil. E aí a Joana de Ângeles descortinou para nós a informação de que na encarnação passada, faltando 9 anos para completar aquela encarnação, ele cometeu suicídio por arma de fogo, destruindo o seu cérebro. Lei de retorno. Ou seja, ele renasceu para cumprir aquele tempo que lhe faltava. Exatamente. E valorizar a vida, né? E aprender a valorizar a vida. É muito interessante a gente ouvir situações, casos, né? Porque elas esclarecem muito, elucida. Você teria outro fato, outro acontecimento relacionado à lei de causa e efeito, Alcídio? Olha, eu tenho, mas eu ainda quero dizer algo que emociona, só de lembrar. O amor que essas duas pessoas desenvolveram por essa criança. Para elas era assim, um prazer cuidar dele, estar com ele, a Jacira e a Alba. Mas eu tenho um outro caso, sim. Só um pouquinho, Alcídio, você falando desse amor, dessa dedicação dessas duas almas, né? Considerando as leis divinas, com certeza elas tinham algum relacionamento já com ele do passado, né? É possível. É possível. Mas nós vamos encontrar no livro Cartas e Crônicas, que aqui eu tenho um encadernado muito antigo, nós vamos encontrar Humberto de Campos falando do circo de Niterói. Ele vai dizer que no ano de 1961 foi instalado em Niterói o Gran Circo Americano. E tem um detalhe muito importante porque o Raul Teixeira estava muito interessado em ir na matinê do domingo à tarde nesse circo, que de onde ele morava, no morro de Niterói, avistava o circo. E aconteceu que os seus amigos também iriam com ele. E eles se reuniram para esperar o pai do Raul Teixeira, que era motorista de táxi, ele ia chegar e dar o dinheiro para o Raul comprar o ingresso. Mas em um pai não chegando, os amigos foram para o circo. E não demorou muito tempo, depois, o Raul, ainda curtindo a visão do circo, que era enorme, ele viu o incêndio. O circo foi incendiado por um ex-funcionário que, por vingança, derramou combustível em torno do circo e colocou fogo. E como o circo era de lona plástica, ele fez com que os animais, elefantes e outros animais, atravessassem junto com o povo pela única saída que havia, e aquele material incandescente, pingando nas pessoas, morreram nesse dia 500 pessoas. E outras, talvez da mesma quantia, ficaram internadas por longo tempo numa campana que montou o Pitangui, iniciando a carreira com 30 e poucos anos, lá em Niterói, para cuidar desses queimados. E aí a pergunta, mas como que o Raul Teixeira foi poupado? E poupado porque o pai dele não chegou a tempo. Depois o Raul foi entender. É que Humberto de Campos conta, nesse Cartas e Crônicas, no capítulo 6, de que no ano 167, depois da era cristã, aconteceu na cidade de Lyon uma grande comemoração. Iria chegar naquela cidade Cristo Galo, um guerreiro
vitorioso das batalhas romanas, e eles então estudavam como homenageá-lo. E os cristãos nesse período lá em Lyon eram perseguidos porque eles não iam nos templos para adorar os deuses pagãos dos romanos. E por isso eles eram perseguidos. E eles acharam, depois de uma reunião da alta sociedade, que talvez uma comemoração à altura do guerreiro seria recolher em torno de 1000 cristãos nessa arena, o que eles fizeram à noite, pela madrugada, recolhendo os pais, os filhos, todos, com crianças de várias idades, nesse circo romano. E lá eles prepararam com betume toda a instalação e depois colocando azeite, derramando azeite, muito azeite no espaço, e com um detalhe ainda mais cruel. Eles reuniram centenas de cavalos, ou quase isso, uma centena e pouco de cavalos, que já não serviam mais para os jogos, porque eram cavalos velhos, também nesse espaço. E quando chegou o momento da plateia estar repleta daqueles que iam ver o espetáculo, eles incendiaram a arena. E os cristãos tiveram que tentar sair, além de queimados, porque iam passar por uma única saída, com labaredas enormes, eles teriam que sair por ali e juntamente ia sair os cavalos. Então, aquele acontecimento em 167 anos depois da era cristã, ou depois do Cristo, agora eles estavam promovendo, dentro da lei de causa e efeito, um resgate que viria depois. As vítimas do Gran Circo Americano em Niterói estão relacionados, então, com esses crimes do passado? Sim. E Humberto de Campos vai dizer que agora eles foram reunidos, reencarnados naquela região, para no dia aprazado, com a chegada do circo, eles poderem resgatar, dentro da lei de causa e efeito, aquilo que eles aprontaram cruelmente lá nos anos 167. E qual é, Alcídio, a explicação da doutrina espírita para que demorasse 8 séculos para o resgate dos crimes do passado? Nós temos na questão 277 do Livro dos Espíritos uma pergunta que o codificador fez aos benfeitores: quanto tempo pode durar os intervalos entre as encarnações? E a resposta foi: desde algumas horas até milhares de séculos. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada para purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, a doutrina espírita vem nos clarear que desde, como ela diz aqui, né, desde algumas horas até séculos. Tem umas questões interessantes sobre a situação, né? Por exemplo, Raul não ter conseguido ir. Quer dizer, ele não tinha vínculo com esse grupo, né? Exatamente. Ele não tinha vínculo. Uma outra questão muito importante para a gente colocar, mesmo que rapidamente, porque nosso tempo está esgotando, não necessariamente as pessoas teriam que passar pelo mesmo sofrimento que eles provocaram se eles tivessem pautado a sua vida de outra forma, vamos dizer assim, né? Conforme nos coloca Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Sim. O que você nos diz sobre isso? Nós temos casos inclusive,
dirigentes espíritas que tinham na lei de causa e efeito com os combinados de perder um braço, por exemplo, porque em encarnações passadas ele aprontou. Tem o caso daquele senhor de engenho de açúcar, sim, que um dia, revoltado, moeu o braço de um escravo. Ele reencarnou para, nos combinados dessa encarnação, ele ia perder um braço. Mas ele dedicou-se tanto à doutrina e tanto ao trabalho, ao bem, que ele acabou perdendo um dedo na indústria onde ele trabalhava. Então essas penas podem não ser eliminadas, mas elas podem ser reduzidas, de maneira que a pessoa perca apenas um detalhe, que na verdade na fábrica onde ele trabalhava, era tão respeitado e tão querido que ficaram inconformados de ter acontecido esse acidente com ele. E ele até ficou assim, achando que eles tinham razão. Mas na noite, quando ele foi para a reunião mediúnica, numa delas que ele foi, o mentor espiritual daquela reunião explicou: olha, meu amigo, você teve a pena reduzida em 1000%, porque você era para perder um braço, porque você aprontou e contou a história dele. Então a gente percebe isso. Mas nós vemos também, Ivone, se nós formos lá na Bíblia, nós vemos que Elias, após eliminar, porque ele ganhou a questão com os sacerdotes de Baal, ele degolou dezenas de sacerdotes, ele mesmo sendo Elias, ele vai agora, a pedido de Salomé, ter também a sua cabeça oferecida numa bandeja, que fazia parte do seu resgate lá daquela época. Então, realmente, quem com ferro fere, disse Jesus. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Muito importante a reflexão de hoje, Alcídio. Nós agradecemos a sua participação e desejamos tê-lo em outras oportunidades conosco. Eu é que agradeço. Talvez não oferecendo tudo que o programa merece, mas sempre que tiver algum assunto que eu possa ser útil, estarei disponível. Nós é que te agradecemos. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez. Esperamos estar juntos em outros programas e lhes desejamos muita paz.